O Altíssimo conta com o trabalho de seus servos para cumprir o plano de salvação para a humanidade. Mas, infelizmente, muitos desses servos, ao invés de agirem como cooperadores de Deus, têm agido de forma que impede de muitas pessoas conhecerem o Senhor Jesus, agindo de forma contrária à sua vontade, no fazer e no ser. Nos episódios dos 7 tipos de evangelistas, tem uma correlação às 7 igrejas do Apocalipse, baseado no livro do bispo Edir Macedo. O trabalhador frio. Você já notou que o que tem acontecido com as pessoas no mundo, a falta de amor, também tem acontecido com os poucos que se colocaram à disposição para ajudar? Mas Jesus já havia alertado sobre isso há mais de 2000 anos para os primeiros evangelistas de Éfeso. Eles eram muito dedicados na obra de Deus, pois colocavam toda a força na evangelização e na assistência aos pobres. Aparentemente, tudo estava perfeito. Isso aos olhos humanos. Porém, não aos olhos de Deus. O que poderia estar errado? É exatamente essa pergunta que muitos fazem. Pelo fato de terem muitas responsabilidades na obra de Deus e pelo intenso trabalho que desenvolvem, não conseguem perceber que estão se descuidando do principal: sua intimidade com Deus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio. Por exemplo, há evangelistas que estavam firmes, servindo a Deus com alegria e satisfação. Porém, ao darem ouvidos a alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair, pois a pureza da fé deu lugar à malícia e tudo passou a ser visto com maus olhos. Outros se deixaram enganar pelo coração, pois se tornaram orgulhosos e vaidosos pelos serviços prestados na obra de Deus e pelas posições de destaques que ocuparam. E foi isso que aconteceu com os evangelistas de Éfeso, pois a obra naquele local sucumbiu diante das divisões internas e das perseguições que se levantaram. Aqueles evangelistas retratam o caráter de muitos outros nos dias atuais que pensam que pelo fato de fazerem algo para Jesus, como evangelizar, pregar, orar e visitar os aflitos, estão aumentando o seu crédito com Ele. O que não adianta é fazer a obra caído espiritualmente, pois isso não tem valor algum diante dele. Para Deus, o que somos e o que Ele representa para nós é mais importante do que o que fazemos. O pobre rico resistente. As perseguições contra os escolhidos de Deus sempre existiram no passado, existem hoje e existirão no futuro. Há quem sofra pelas más escolhas que fez e pelos caminhos errados que escolheu andar. Porém, sofrer por causa da fé em Jesus é um privilégio. A cidade de Esmirna era uma das mais prósperas da Ásia Menor devido ao seu forte comércio. Os cristãos dessa localidade eram pobres financeiramente, mas ricos em fé. Ser cristão naquela cidade era um grande desafio por causa da perseguição, levando muitos à morte por apenas confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. É interessante notar que os evangelistas de Éfeso apresentavam mais obras que os de Esmirna, porém foram censurados. Já Esmirna, não. Mas qual seria a razão? A resposta é simples. Os evangelistas de Éfeso apresentavam quantidade. Já os de Esmirna apresentavam qualidade. O fato deles suportarem todo tipo de tribulação destacava seu caráter e fidelidade ao Senhor Jesus. Jesus alertou que quem está por trás das perseguições é o próprio diabo, cujo objetivo é fazer com que as pessoas desanimem e abandonem a fé. Por isso, a estratégia de Satanás hoje é a mesma do passado.
colocar toda a força nas tribulações, usando perseguições ou problemas pessoais, para tirar o foco da verdadeira riqueza dos convertidos: a salvação. O fiel conivente. Temos visto, como nunca antes, uma mistura de lobos com obras de cordeiros, assim como havia na cidade de Pérgamo. Ele alertou que não basta que evitemos a prática das obras da carne, mas também nos separemos daqueles que a praticam. A cidade de Pérgamo era caracterizada pelo paganismo, perversidade e idolatria. Os evangelistas daquela cidade viviam em constante perigo por preferirem a morte a negar a fé. Bem diferente de muitos hoje, que ao passarem por situações bem mais simples, desanimam e deixam de buscar a Deus. O espírito de Balaão se mantém tão vivo em nossos dias quanto naquela época. Seus conselhos têm levado muitos evangelistas a abandonarem a palavra de Deus, se entregando à corrupção espiritual e assim à morte eterna. O diabo sempre trabalhou em duas frentes. Do lado de fora, levanta perseguições. Do lado de dentro, usa falsos irmãos para espalhar pensamentos do diabo a fim de levantar a rebeldia, a depravação e a imoralidade. O que prova a participação na mesa do diabo é a insubordinação com pastores, coordenadores ou as direções recebidas. Apesar do Senhor Jesus ter reconhecido a fervorosa fé dos evangelistas de Pérgamo, isto não serviu para evitar a série de repreensões aos pecados ali existentes. Aliás, é isto que tem acontecido com muitos cristãos. De um lado apresenta uma fé apurada, por outro, apresenta pecados que não podem ser aturados. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque isso é um princípio satânico. Quantos ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, ex-evangelistas estão hoje vivendo como um sal insípido? Evangelista, você tem dado ouvidos ao espírito de Balaão? O tolerante. Evangelista, saiba que Jesus está mais perto do que podemos imaginar. E o que ele falou no passado se cumpre nos dias de hoje. A carta ao anjo de Tiatira é a mais longa. Ao que tudo indica, o trabalho evangelístico realizado era intenso e proveitoso. O Senhor Jesus reconhecia as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência e as últimas obras em Tiatira. Mas mesmo com tantas atividades, havia também tolerância ao pecado. Aqui está um grande alerta para os que fazem a obra de Deus. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Nem sempre o pecado da igreja consiste em um ato contra Jesus, mas na tolerância passiva com o inimigo. No passado, Jezabel foi quem introduziu o culto a Baal e promoveu as mais cruéis perseguições contra os profetas de Deus. Quantos não questionam o que há de errado em suas vidas, mas esquecem-se do que há dentro de seus corações? Intenções impuras, orgulho e pensamentos malignos para com o irmão. Isso é influência do espírito de Jezabel. Não importa o motivo pelo qual alguém tem algo contra outra pessoa, especialmente contra um irmão. É contra o próprio Senhor Jesus. Normalmente, muitos estão mais preocupados em reter a sua posição, o seu título e aquilo que conquistaram neste mundo, do que preservar a salvação, a fé e a boa consciência. Quando há um abismo entre o que se confessa e o que se vive, é porque a sombra de Jezabel entrou em ação. O zumbi ambulante. Nunca se viu tantos servos caídos como nos dias de hoje. O motivo talvez seja o de menos. O fato é que caíram. As obras dos evangelistas na igreja em Sardes
tinham apenas aparência de vida, mas estavam mortas. Imagine quantos evangelistas têm vivido de aparência. Possuem obras, vida exterior, belas mensagens, mas no interior são sepulcros caiados. Há um espírito enganador e mentiroso que os faz pensar que está tudo bem. O evangelista sardônico é aquele que tem muito conhecimento bíblico, é respeitado entre os demais, tem títulos, prestígio e pensa que isso lhe garante a salvação. É interessante notar que os evangelistas em Sardes, diferentemente dos outros, foram deixados em paz pelo diabo. Eram verdadeiros zumbis ambulantes. Davam a impressão de estarem vivos, mas estavam mortos. Quando não há o exercício total da fé, o mal trabalha sossegado na vida desses cristãos sem ser incomodado. Para salvá-los, era importante a vigilância, pois o sono da morte envolvia a igreja. O fiel verdadeiro. O Senhor Jesus se identificou para os evangelistas de Filadélfia como aquele que é santo e verdadeiro. Isso porque eles também eram santos e verdadeiros. Ou seja, revelava-se em si mesmos o caráter de Deus. Nos dias de hoje, muitos evangelistas ignoram o perigo de ter estreitas amizades com pessoas corrompidas espiritualmente. O convívio com essas pessoas produzem as más conversações, de maneira que todas as instruções divinas perdem o valor. É preciso saber selecionar o círculo de amizades, inclusive nas redes sociais, para manter uma conduta irrepreensível diante de Deus. As características dos evangelistas de Filadélfia mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a eles, mas apenas elogios. Apesar de estarem próximos àqueles que estavam espiritualmente mortos, como os cristãos de Sardes, eles se conservaram puros e vivos diante de Deus. Os seus trabalhos na obra de Deus quase nunca aparecem diante dos demais. Porém, a sua fidelidade na obediência à sua palavra lhe faz imaculado e irrepreensível perante o seu Senhor. Jesus alerta aos fiéis de Filadélfia a conservarem o mesmo padrão espiritual de fé, porque só assim eles poderiam manter a coroa da vida. Alô, coordenador? Não, eu tô terminando aqui um trabalho que eu preciso pagar muitas minhas contas, mas vai dar tempo de eu chegar pra evangelização sim, tá? Pode deixar, confia.